Oi, gente, estamos aí novamente, né? Bom, eu queria falar com vocês como é o nosso canal, né? E a proposta é estabelecer um grau em que a filosofia possa explicar alguma coisa do seu dia a dia. Quer dizer, o nosso comprometimento é mais ou menos esse, né? Eu queria já, inicialmente, enfatizar alguns pontos para que a gente possa entender o final da coisa, né? Eu quero fazer algumas citações platônicas, né? Por exemplo, Platão diz que a política é uma ciência e que essa ciência, naturalmente, ela se divide, né, em especulativa, digamos, que compõe, né, as artificialidades, né, as posições governamentais, né? E que de tempos em tempos esse mesmo arco que compõe, né, a República, ou seja, as instituições que dão sustentação à mesma, elas entram em crise e podem até chegar mais ou menos a um caos aí social, digamos assim. E ele vai mais além, né? Vai mais além. Ele diz o seguinte, para a gente entender isso depois. Essa mesma sociedade, esse mesmo mundo, esse mesmo universo, ele é regido por um Deus, não é interessante? Um Deus aí metafórico, digamos assim. Esse Deus é exatamente o governo estabelecido naquele momento, né? E esse governo tem a predisposição ou a disposição, no nosso caso brasileiro, de se ver se consolidando um regime altamente democrático, sim, né? Altamente democrático, e a gente vai entender isso daqui a pouquinho, né? E por que há pessoas que estabelecem um grau de discurso diferente, então, né? Na questão de antidemocrático, na questão do preparo de um golpe, na questão do estabelecimento do militarismo, digamos assim, né? Então há toda uma confusão nessa interpretação aí, né? Digamos, a gente vive exatamente, novamente, vamos retornar ao assunto, de que estamos num momento dificílimo, né? Para a gente poder esclarecer a coisa. Um momento difícil, em que já a pandemia está estabelecida, chegaremos aos 300 mil brasileiros mortos daqui a alguns dias, sem dúvida nenhuma. E a política continua estabelecendo um grau, né, altamente democrático, sem que as pessoas percebam. Até porque, em nome dessa democracia, em nome dessa sustentação, né, de liberdade aos indivíduos, digamos assim, é que o dirigente maior, ou seja, o Deus maior, né, entre aspas, que admite, né, e que dirige e que rege essas instituições, estão devidamente, né, digamos, devidamente, né, incorporado no processo democrático, né? E aí eu até desafio alguns que queiram ou que venham ver este vídeo a dizer que não vivemos uma ampla democracia. Isso é interessante para a gente pensar. Quando Platão diz desses vários modelos de governo, seja oligarquia, aristocracia, findando com a democracia, porque esta é um regime de governo dos mais difíceis de serem, digamos, regidos. Né? E por que ele é o mais difícil? Porque é um processo democrático que tem uma tendência obtusa. Ela pode ser democrática tanto para o bem como para o mal. Não é interessante? Tudo isso regido por um sistema neoliberal, capitalista, em que a liberdade está contida nos atos do cidadão, do que ele quer falar, do que ele quer dizer. Então, veja bem, a gente vê, por exemplo, né, em altas esferas aí, ministerial, presidencial, que vem, né, as mídias sociais em defesa, olha só que coisa mais antagônica, em defesa
da vida dos brasileiros, em defesa da saúde, em defesa do bem-estar social. Então é interessante isso. Enquanto, ao mesmo tempo em que ele democraticamente faz essa defesa, essas mesmas instituições, democraticamente, elas viabilizam, né, toda um processo, né, digamos, da vacina, dificulta o processo de vacinação, o processo de imunização das pessoas, né? Exatamente porque elas têm um interesse maior dentro desse processo neoliberal, que é exatamente da matança, da eliminação de alguns ou da maioria, né? Daqueles que ditos, né, invisíveis e que não aparecem, né, digamos, dentro das estatísticas sociais porque estão abaixo do nível da pobreza. Então, esse, segundo o modelo capitalista neoliberal, precisam ser eliminados, né? E essa eliminação, esse genocídio, ele está em andamento. Fiz um vídeo aí ontem, e também falei sobre o assunto rapidamente, mas que estou dando uma sustentação naquilo que eu disse. E quem é que diz que o nosso dirigente maior, digamos, das instituições brasileiras, não é democrático? Tanto é que ele está falando, né, está sustentando essa democracia, é que o grande séquito, né, de seus seguidores, né, não se confrontam, não há qualquer polarização no país sobre a questão. Alguns, quer dizer, outros, digamos, da esquerda, que se sente aí incomodada, mas que não tem argumentos, né, para vir à tona e se compor, né, de uma forma contrária ao que impõe-se, né, sobre o processo democrático, sobre as instituições que as regem e, por conseguinte, não conseguem sequer se mobilizar para qualquer ato que esteja se confrontando, né, com os atos do dirigente maior. Não é interessante isso? Então, vejamos bem, esse é um processo democrático. Daí, o Platão sustentar que a democracia é difícil de ser, quer dizer, regida, consumada, devido a esses aspectos, devido a essas nuances, porque ela polariza de tal maneira a sociedade e a todas dão razão, a todas se compõem como democraticamente, até instruídas pelo próprio sistema capitalista neoliberal. Volto a repetir, porque já se passou-se a época, né, evidentemente, a pessoa, pô, mas o que tem a ver o sistema neoliberal? Tudo, meu amigo, volto a repetir, que o processo de disciplina da fábrica, da produção, isso tudo já está superado pelo um outro modelo, né, de produção capitalista, né, que são hoje, né, os grandes movimentos empresariais são rumo às vendas de ações, a sua subida, né, no arco, né, no estágio, né, das maiores, das menores, as que se consolidam mais, né, até para ter poder para intuir e ao mesmo tempo influenciar totalmente, né, nos regimes estabelecidos, principalmente aqui no Brasil, né? Então, por favor, era isso mais ou menos que eu queria colocar vocês à tona, porque essa última fala aí do nosso regente maior, quer dizer, traz isso embutido no seu discurso. Basta você ver nas entrelinhas, né, até que ponto esse processo democrático ele está do nosso lado, né? Acho que precisa rever isso aí, acho que precisamos rever, pelo menos em tese, se entendermos isso, ficará mais fácil da gente poder estabelecer um grau, né, de elucidação para o problema. Preste atenção então nisso, meu amigo. É só isso, até qualquer hora.